Foliculogênese e desenvolvimento pré-antral. Durante a formação dos ovários em fêmeas de mamíferos, as células germinativas primordiais migram do saco vitelínico, sofrendo sucessivas mitoses e diferenciando-se em eugônios. Posteriormente, iniciam-se a divisão meiótica, formando o oosto, permanecendo estacionadas na prófase 1 até o momento da ovulação. Durante a colonização do ovário, as oogônias são envolvidas por um cordão de células somáticas formando o folículo ovariano. Para a perpetuação das espécies, foi essencial o desenvolvimento de formas de reprodução que possibilitassem um aumento do número de descendentes. Inúmeras formas de reprodução foram desenvolvidas durante essa evolução. Formas mais simples, como a divisão binária, foi a estratégia encontrada por organismos como bactérias e algas, mas apresentava um inconveniente de produzir descendentes geneticamente idênticos ao progenitor, não gerando assim variabilidade dentro do número da espécie. Diferentes formas de reprodução foram desenvolvidas nos diversos grupos de animais, cada uma relacionada a um modo de vida e ao habitat deles. É possível observar, dentre os organismos, diferentes modos de fecundação. A fusão dos gametas, por exemplo, pode ocorrer fora do corpo do organismo, típica de animais de ambiente aquático, ou dentro do corpo. São observadas várias formas de desenvolvimento embrionário, que podem ocorrer totalmente no exterior do corpo do progenitor ou parcialmente no interior do organismo, havendo nesse caso um processo extremamente elaborado de troca de substâncias entre ambos. Para a produção dos gametas, é necessária a geração de células através da meiose, que é o processo de divisão celular através do qual uma célula tem o seu número de cromossomos reduzido pela metade, a fim de se poder formar gametas haploides que, após a fecundação, darão origem a um organismo diploide e geneticamente diferente de qualquer outro. Nesse contexto, podemos destacar os mamíferos, nos quais este mecanismo já é bem mais conhecido e há uma grande diferença entre as espécies. Diferentemente dos machos, que produzem e liberam uma grande quantidade de gametas, cujas células menores são capazes de se locomover, pois as mesmas possuem flagelos. As fêmeas destinam um investimento muito maior na gametogênese, produzindo e liberando por ciclo um ou poucos ovócitos de maior tamanho. Eles vão variar de espécie para espécie, não possuem organelas para sua locomoção e apresentam um grande acúmulo citoplasmático de substâncias com funções de substratos energéticos e de RNAs associados a genes de transição materno-zigótica, que é o que vai proporcionar o suporte para o desenvolvimento embrionário inicial. Embora muitos dos processos envolvidos na reprodução feminina sejam cíclicos, o desenvolvimento dos folículos ocorre de forma contínua desde a vida intrauterina até o final da vida reprodutiva. Esse desenvolvimento pode ser classificado como o processo de formação, crescimento e maturação folicular, começando com a formação do folículo primordial. O crescimento folicular envolve então duas fases. O crescimento folicular precoce, que vai do desenvolvimento primordial ao início da fase antral, e do início da fase antral ao desenvolvimento pré-ovulatório. Assim, podemos classificar os folículos pré-antrais em folículo primordial, primário e secundário. A oogênese em mamíferos é associada à foliculogênese,
por acontecer dentro de compartimentos do ovário, denominado folículo. Esses folículos estão diretamente relacionados a todo o processo de oogênese, atuando principalmente como uma glândula endócrina, que produzindo esteroides, vão estabelecer uma comunicação não só com o ósito, mas também com a adenohipófise, hipotálamo e trato reprodutivo. Atuará também nos processos de nutrição do ósito, no processo de maturação, ovulação, fecundação e início do desenvolvimento embrionário. As células germinativas primordiais são originadas por mitose, que é um processo de divisão celular contínuo, onde uma célula dá origem a duas outras células. A partir de uma célula inicial, formam-se duas células idênticas e com o mesmo número de cromossomos. Em seguida, elas migram através de movimentos ameboides, que é a capacidade de alterar rapidamente a consistência de seu citosol, gerando fluxos internos que permitem à célula mudar de forma e se movimentar, migrando do saco vitelínico, formando as gônadas e diferenciando-se em oogônias. As oogônias formadas são envolvidas por um cordão de células somáticas provenientes do mesônefro, que é um órgão excretor e que a partir daí vão sofrer divisão meiótica e originar o ósito. A partir da iniciação da meiose, observa-se que o ósito encontra-se envolvido por uma camada de células somáticas achatadas, que passam então a ser chamadas de células da granulosa. Os folículos formados podem então continuar seu processo de desenvolvimento no correr da vida, ou entrar em atresia e se tornar ausentes. Esse processo de diferenciação e formação do ósito é um evento mediado por diversos fatores, alguns atuando na formação das células germinativas primordiais, outros atuando na sobrevivência, migração e diferenciação. Alguns fatores atuam também na proliferação das oogônias, no processo de colonização das gônadas pelas células germinativas primordiais e, posteriormente, a compactação delas. No folículo primordial já ocorre a esteroidogênese, que é a síntese de hormônios esteroides, progesterona e estradiol na fêmea. Todavia, ela é independente de gonadotropinas, LH e FSH, que são hormônios proteicos secretados pelas células gonadotróficas da glândula pituitária. Os dois tipos principais de gonadotrofinas são o hormônio luteinizante, LH, que é o responsável por desencadear a ovulação e a formação do corpo lúteo, e o hormônio estimulador do folículo, FSH, que regula o desenvolvimento, crescimento e a maturação na puberdade, e os processos reprodutivos do corpo humano, ambos atuando em conjunto. A reserva folicular ovariana é composta por folículos primordiais que podem ou não continuar o desenvolvimento e maturação. Alguns deles sofrerão degeneração, que é a atresia. Outros serão recrutados, desenvolvendo-se em folículos primários. Inicialmente, a diferença entre os folículos primários e os primordiais se dá apenas no formato das células da granulosa, que circundam o ósito e que constituem uma camada de células achatadas, respectivamente, enquanto o ósito permanece com o mesmo diâmetro. Após, irá ocorrer o aparecimento da zona pelúcida, uma camada de proteínas que circunda o ósito durante todo o desenvolvimento folicular, ovulação e durante o início do desenvolvimento embrionário, e o surgimento de outra linhagem de células somáticas, a teca, exterior às células da granulosa. Vários fatores estão relacionados à ativação do folículo primordial, como a proteína morfogenética do osso
a ativina, que é um hormônio produzido pelo ovócito 1, cujo papel é de regular a produção de hormônio folicular estimulante, FSH, e o fator de crescimento e diferenciação. Apesar da grande população de folículos primordiais presentes no ovário mamífero, a maioria morre por atresia via apoptose, e somente poucos folículos conseguem chegar à ovulação. A apoptose é caracterizada por diversas alterações morfológicas e bioquímicas das células e pode ser deflagrada por estímulos externos, por meio da ativação de receptores específicos presentes na superfície celular, via extrínseca ou via receptor de morte celular, chamados receptores da morte, ou pelo estresse intracelular, via intrínseca ou mitocondrial. Adentrando agora no folículo secundário, então após a transição do folículo primordial para o primário, o ócito também começa a crescer em diâmetro, ao aumento da taxa de mitose das células da granulosa e o aumento do metabolismo do ócito. Ocorre a proliferação das células da granulosa, constituindo-se múltiplas camadas, pontos de comunicação entre junções gap e acúmulo de líquido. Células da granulosa que atuam na comunicação bidirecional, na transferência de nutrientes, metabólitos, nucleotídeos e aminoácidos, fatores de estimulação e inibição da meiose, além de fatores de crescimento, neurotropinas e hormônios. Além disso, células mesenquimais estromais, de forma alongada, dispõem-se ao redor de toda a lâmina basal, constituindo a camada tecal. As células tecais mais próximas da lâmina basal tornam-se epitelioides e adquirem características secretoras, formando a teca interna. As mais distantes da lâmina basal formam a teca externa. A partir desse momento de formação do folículo pré-antral é que o FSH se torna importante. Ocorre também o aumento da vascularização do folículo, possibilitando a atuação de sinais endócrinos. O ócito, então, se torna sensível às gonadotropinas, como o FSH. As células da teca aumentam o número de receptores de LH, iniciando a síntese de andrógenos, convertido em estrógenos pela enzima aromatase, que, por sua vez, aumentam o número de receptores de FSH nas células da granulosa, amplificando assim a ação desta gonadotropina. E assim conclui-se a etapa do desenvolvimento pré-antral.